Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, naturalmente não poderia ser diferente, ao nosso lado direito temos a professora, coach, hipnóloga, ela faz um monte de coisa, apesar da quase tenra idade, Mileine Vargas, ilustre representante, lídima representante dos ares gaúchos. Tudo bem, menina? Tudo bem, Ralph. Prazer estar aqui Obrigada contigo por hoje. ter vindo. Sei que você está lançando hoje o teu livro, né? Exato. Vai ter um grande evento e tal. É. Vem diretamente dos Pampas. Diretamente de Porto Alegre. Porto Alegre. Lançando aí o livro Você em São Paulo. Muito nos honra com esta primazia. Aliás, devemos essa primazia ao ilustre senhor jornalista Ricardo Mitucci. Sim, com todo o apoio. Esse cara é pesado. É verdade. Você pegou um dos melhores aí. Ai, que sua. bom, né? É porque ele está aqui do lado, viu, gente? Mileine Vargas. Empresária, naturalmente de sucesso, hipnóloga, especialista em PNL, programação neurolinguística, e está lançando hoje. É que o programa não vai ao ar amanhã, é uma pena, senão ficaria assim, sabe Deus quando vai. O dia em que me demiti, como a PNL salvou minha vida. Menina, o título parece meio óbvio, mas é uma homenagem à PNL ou você definitivamente se engajou nesta luta, eu chamo de penelística? Explica para nós, explica. De uma certa forma, também é uma homenagem à PNL, porque eu encontrei na programação neurolinguística o meu caminho. Eu encontrei na PNL o meu caminho, Ralph. E, claro que, tecnicamente, digamos assim, foi a solução que eu encontrei para resolver as minhas questões de vida, né? Os meus dilemas, os meus desafios. Eu trabalhei como empresária durante 18 anos na indústria gráfica. E, ao longo desse tempo, eu me formei em design, eu sou, por formação, designer, e trabalhei durante 18 anos na indústria gráfica, fui vendedora, representante comercial, gerente industrial, por fim, diretora industrial. E graças à tecnologia, ao marketing digital, à internet, e-commerce, os negócios de gráfica, eles acabaram mudando radicalmente o rumo. Para teres uma ideia, até conto essa passagem, né, esse momento da minha vida no livro, um dos meus clientes, que eu atendia 3.000 revistas por mês, de um dia para o outro, né, de uma tiragem para outra, ele me disse o seguinte: a partir do mês que vem nós não queremos mais 3.000, só 1.500, porque 1.500 a gente vai mandar online. E ali foi um momento chocante. Final das coisas, né? Final das coisas para o papel. Claro. Né? E a partir dali foi uma sucessão de eventos assim, de clientes que deixavam de comprar para investir então em marketing digital, em redes sociais e por aí vai. Foi aí, e eu só sabia fazer isso, não sabia fazer outra coisa, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Sim, de certa forma uma zona de conforto. Exatamente, a gente estuda para uma determinada área, foca naquilo e aí daqui a pouco não está preparado para a mudança, vem o mundo e te tira o tapete, que foi mais ou menos o que aconteceu. E comigo foi assim. Eu estava com 35 anos na época. E eu comecei ali, então, a perceber que eu precisava buscar um outro caminho. Aquilo já não estava mais me fazendo bem, nem emocionalmente, nem fisicamente. Sim, porque o futuro não se aparecia róseo, né? Exatamente. Era um futuro meio nebuloso, né? Um futuro que eu não via, não percebia o que aconteceria depois, né? Aquela coisa de estar perdida. E aí eu estava com desafio em todas as áreas da minha vida, filho pequeno, o trabalho que já não me satisfazia mais, e foi então que eu fui buscar um curso vivencial. A terapia já não estava mais também me ajudando,
eu fui, por indicação da minha mãe, buscar um curso vivencial de final de semana, de introspecção, de reavaliação, de análise interna, um final de semana de imersão. E foi aí, então, eu fui fazer e ali eu vi que tudo que estava acontecendo, todo o resultado negativo que eu estava tendo na minha vida era por responsabilidade minha. Se eu estava insatisfeita em relação ao meu trabalho, se eu estava com um problema familiar, se eu estava com um problema de relacionamento, tudo isso era responsabilidade. Não culpa minha, mas responsabilidade minha. E foi então que eu comecei a, digamos assim, puxar para mim a responsabilidade, não mais atribuir a responsabilidade ao outro, ao mundo, ao governo, a marido, filho, pai, mãe, porque é o que a gente adora fazer, Ralf. Atribuir, achar o culpado para os nossos desafios. Eu nem tenho que procurar, porque eu sei que todos estão por aí, então nem Claro. Tem sempre alguém do lado. Não, é normal, né? Você, olha, é igual batida de automóvel, né? Não, a culpa é sua. Sim. Ninguém sai e escuta, vamos analisar os fatos. O que é isso? Não, não. A priori você descarta a possibilidade de a culpa ser sua. Exatamente. Responsabilidade, então, nem se fala. Mas aí veio a PNL e alertou você sobre esse problema. E me alertou, né? E foi aí, e eu, quando tomei conhecimento e eu entrei em contato com a programação neurolinguística, fui descobrir que era programação neurolinguística, tudo aquilo, eu me encantei. E eu estava com 35 para 36 anos na época, foi aí que eu tomei uma decisão eu já estava pensando naquilo que eu ia fazer depois, foi aí então que eu pensei em fazer da PNL o meu ganho, fazer da PNL o meu trabalho, fazer da PNL... Descortinou um horizonte fantástico. Começou a descortinar. Ainda como uma possibilidade, não propriamente algo Sim. estruturado. Algo que está se iniciando e ainda é tênue, depois é que você Exatamente. se apega, a gente começa a cogitar, claro. Pensar, avaliar, dar uma olhada, estudar e tal. E aí eu fiz toda a minha formação em programação neurolinguística no Brasil. Aí realmente tornei aquilo parte da minha vida, do meu dia a dia. Fui para os Estados Unidos, na Universidade da PNL, na Califórnia, fiz a formação lá. Aí fiz a formação em hipnose, comecei a trabalhar com isso. E justamente bem na época em que o coaching também estava crescendo no Brasil. A coisa de alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, foi quando veio aquele boom do coaching, que, na verdade, o coaching se vale muito das técnicas de programação neurolinguística. Muitos não aceitam isso, mas é óbvio que a base está tudo ali. A base está claro, ali, lógico. E foi aí decidi trabalhar com isso, comecei fazendo palestras, comecei por acaso, fazendo em Porto Alegre lá para as minhas amigas. Quando eu comecei, Ralf, a fazer hoje o que eu faço, eu quero falar para outras mulheres. E falei com uma amiga minha, eu vou fazer uma palestra, então eu vou reunir a mulherada. Era para 40 o auditório, no fim de última hora tive que colocar cadeira, porque encheu, fomos a 60 o número, que é um número pequeno, mas foi para a primeira algo surpreendente, uma palestra paga ainda. E eu falava só para mulheres porque eu via as mulheres no mercado de trabalho, eu acostumada a trabalhar desde muito cedo, desde os 17 anos eu trabalho, nunca parei. E a partir daquele momento eu vi que as mulheres queixavam-se do mundo porque os homens precisam nos dar mais espaço, porque meu chefe me trata mal, porque isso, porque aquilo. Eu disse, não, mas comigo, não que eu não tenha tido alguma experiência de machismo ou qualquer coisa assim. Agora, eu nunca me impedi. E vendo mulheres que alcançaram, que chegaram a diretoras, a profissões que hoje são muito masculinas, ditas masculinas, e mulheres que estão lá, elas depõem, elas falam. Os homens nunca me impediram. Não foi o governo que me impediu, não foi o homem que me impediu, foi a minha própria força. Eu acho que é justamente, só um parênteses. Claro. Porque a mulher se esquece que ela é uma executiva como outro executivo qualquer. Exatamente. E tem que lutar pelo seu espaço. O homem tem que lutar com outros homens. A mulher tem que lutar contra a mulher e contra o homem. Agora, o homem hoje luta contra o homem, com aspas. Claro. Contra a mulher também. Exatamente. Contra a natureza, ou seja,
Muda só o endereço, mas os problemas são os mesmos e as soluções também. Exatamente. Desde que você as procure no local certo, como você fez. Exatamente. Então, se a gente partir do pressuposto que o mundo ele é desafiador para todos, ele é igual para todos, por que tem pessoas que têm sucesso? Por que tem mulheres que alcançam Às vezes é sorte, cargos? é herança, é o que todo mundo fala, né? Aquele cara tem muita sorte. É porque ele é mais bonito, naturalmente você deve ter tido esses problemas com os seus colegas de trabalho, ela consegue porque ela é bonita e tal. Não é inteligente, que nada, não é inteligente coisa nenhuma, ele é só bonito e tal. Mal sabe o quanto você ralou, Batalha. estudou e tal, tarará, tarará, e os problemas que você tem em casa que são rotineiros, todo mundo tem. Exatamente. Sabe? Então é por aí, ou seja, é um leão por dia. É um leão por dia. Tanto faz se é mulher, se é garoto, se é homem, cada um tem o seu próprio leão a ser domado ou eventualmente aniquilado. Exatamente. E como a gente sabe que a gente tem esse leão, né, para lutar, para aniquilar, é desafiador. Porque eu sei que eu tenho um inimigo para lutar e esse inimigo está dentro de mim. Esse inimigo está sempre dentro, ele não está fora. Só que quando eu tiro o inimigo daqui de dentro e coloco no meu colega, na minha colega, ou no mundo, ou no governo, ou porque o mundo é injusto, eu tiro de dentro de mim e eu atribuo a alguém a responsabilidade. E aí a gente fica na zona de conforto. Veja bem, eu não tenho o que fazer. O mundo lá fora é o vilão. Se você me permite, na esteira do teu exemplo, esse é o problema. Você não tira o problema dentro de você, você o espalha, mas ele continua ali. Mas ele continua. Latente. E às vezes você não sente, mas ele está lá. E a qualquer momento ele eclode. Exato. E aí você fica à deriva novamente. Exatamente. E a cada vez que esse problema vem, né, que ele emerge, ele vem maior. Aí você tem que achar novos vilões, né? Exatamente. E o teu livro, o que faz com relação a isso, então? Qual é o benefício que ele pode trazer ao nosso espequinauta que está tão ansioso por saber? Esse livro, o bacana dele é que ele é repleto, recheado de técnicas de programação neurolinguística. Ralph, o leitor que estiver lá no sofá, na sua poltrona, confortavelmente lendo o livro, ele, obviamente, ele tem os desafios como você tem, como eu tenho, como qualquer pessoa, qualquer ser humano tem. Qualquer pessoa se enquadra numa boa. Qualquer pessoa se enquadra. Então, o que acontece? Quem estiver lendo o livro vai encontrar ali técnicas para ajudá-lo a superar o desafio. Aí você que está assistindo o programa, mas como é que você sabe do desafio que eu estou enfrentando? Basicamente, todos nós enfrentamos um desafio chamado medo. Medo do julgamento, medo de sermos rejeitados por quem a gente ama, medo da crítica, medo de perder o lugar, medo de perder dinheiro, medo. O medo, o que será que vai acontecer se eu fizer? O que vai acontecer se eu não fizer isso? Basicamente são os nossos medos. E os medos são fantasmas que nós criamos na nossa mente e acreditamos nesses fantasmas, nesses filmes que a gente cria. E esse livro é um livro repleto de técnicas que auxiliam o leitor a superar esses medos e minimizar, né, esses riscos para enfrentar. Por outro lado, eu acho que também a PNL, o pouco que eu conheço, naturalmente não sou um profissional, como você acabou se portando, se manifestando, se formando. Mas mesmo os problemas que são reais, eu não sei se o teu livro se presta a isso, mas eu posso garantir para você que a PNL libera você de alguns problemas que realmente você tem. E não são meros fantasmas. Sim. Existem problemas que você vem acumulando ao longo do tempo, sabe Deus qual é o teu percurso, a tua trajetória. Exatamente. Mas você vai acumulando e mesmo que você não os distribua, você os tem. E às vezes você sabe que tem, só você não sabe como eliminá-lo ou como lidar com ele. Porque nem sempre você tem um problema a ser eliminado. Desde que você o domine, imagine uma diabetes. Você não vai eliminar a diabetes nunca, mas você tem como diminuí-la. E lidar com ela de uma lidar forma com ela, conviver diferente. com ela. Exatamente. Conviver. Eu acho que, eu não sei, o teu livro se presta a isso. Desculpa, eu não li o teu livro todo, porque Sim. o senhor Mituto mandou o teu livro alguns poucos dias antes. Isso vai aqui um puxãozinho de orelha, né? Ele merece, tá?
Tá bom, pô, Ralph. Agora, é bem isso. O livro traz uma percepção de lidar com os desafios de uma forma diferente. Porque aí entra aquela questão também que o livro fala, você pode, você consegue, você pode o que quiser, e não é bem assim. Eu sou plenamente contrário a esse tipo de teoria. Você pensa, você pode. Você deseja, não você é consegue. Assim, não eu é assim. deploro isso. Desde criança eu ouço isso, autoajuda e tal. Nada contra autoajuda. Eu acho que vale, quem precisar, que se fie, vai, então tudo bem. Mas você não pode dizer para uma pessoa em sã consciência, você deseja, você conseguirá. Isso é fraude, na minha opinião. Isso é fraude. E, na verdade, eu concordo com isso. E a gente vê hoje em dia, infelizmente, muito treinamento, inclusive a base de gritos, né, de bater no peito, de música alta. Eu acho que para a diversão e para uma elevação de um estado emocional momentâneo, vale. Dá um chá de ânimo Dá um e tal. chá de Beleza. ânimo, Tudo bem. te olha no espelho, fala coisas legais para você. Isso é lindo, é maravilhoso. Injeção de ânimo na hora, só que isso não traz mudança duradoura. Passa um mês, passa 3 meses e a pessoa volta de novo. Se esfumaça, né? Exatamente. Eu olho para o meu espelho e falo, você é lindo. Ele mora de rir. E eu não sou humorista. Você é inteligente. Ele não adianta isso. É claro, se você precisa de um impulso desses, se isso te ajuda, é válido. Claro. Damos guarida, numa boa. Tal. Mas você disseminar isso como uma tese que na teoria se transforma na prática, eu acho isso um crime. Sempre achei, não é? Que eu estou na tua presença, eu não sabia que você também detestava isso. Nos conhecemos há pouco, diga-se de passagem. Sim. Mas a nossa conversa por telefone foi minutinhos, então, até porque você não tinha tempo para me ouvir. Então, você pensa que eu não sei? Não, exato. Então nós conversamos, acho que uns 30 minutos, mais ou menos. Foi. Tá, é claro que não tem um escopo tão aprofundado. Mas, de fato, pelo que eu vi no teu livro, o pouco que eu pude ler, você não ministra pílulas de entusiasmo. Pelo contrário, você escancara a possibilidade de alguém levar um soco na cara, mas é pro bem. Exatamente. Na boa. Então, olha, eu vou te bater, mas um dia você vai me agradecer. Como as nossas mães falavam, eu estou te batendo. Exatamente. Ralph, o meu treinamento ele é mais ou menos por aí. As pessoas, eu brinco, às vezes em algumas palestras eu digo, olha, se você espera uma palestra motivacional, não é aqui. Aqui eu vou botar o dedo na ferida. Né? E vou cutucar, vou ficar cutucando. E vou cutucar, e vou lá. Porque, se vacilar, joga um salzinho. Porque é muito fácil a gente levar, de novo, a gente volta para o início da nossa conversa, que é levar a responsabilidade para o mundo lá fora. E a responsabilidade não é do mundo lá fora, a responsabilidade é minha, é sua e é de quem está assistindo aí, em relação a cada um com os seus problemas. Né? Só que as pessoas não gostam de assumir isso, e é natural esse não gostar de assumir. Por quê, Ralph? Porque vai revelar uma incapacidade minha, vai revelar uma inabilidade minha, algo que eu ainda não desenvolvi. Você acha que eu chamo isso de deficiência, essa deficiência de você conseguir aceitar aquilo que você tem, as suas deficiências, as suas debilidades principalmente e tal. Por exemplo, eu não aceito falar para alguém que eu estou sentindo dor. É uma burrice isso. É uma grande burrice. Mas é algo que eu trago desde criança. E eu não consegui limpar isso aí. Tá? Então, eu acredito que muitas pessoas trazem algumas debilidades como essa da sua infância, porque o pai batia, ou a mãe ralhava, então eu não posso falar, porque senão isso, senão aquilo e tal. Exatamente. Então, eu acho que chega numa fase adulta que a pessoa precisa se entender, conhecer a si mesmo, como Platão, se não me falha a memória, que previu, previu não, proclamava isso, conheça-te a ti mesmo. Exatamente. Quando você conhece a si mesmo, você passa a entender melhor o outro, que está ao teu redor. Então você entende melhor as tuas crianças, teu marido, o marido entende melhor a esposa, então, e vai por aí. Você não acha que a PNL, eu digo PNL, mas pode ser qualquer outra ferramenta possível de desmanche de situação,
deveria ser ministrada já nas escolas, nas mais tenras idades. Com certeza. Eu sempre batalhei por isso. Não consegui, talvez não vá conseguir, provavelmente. Mas eu gostaria muito de ver essas técnicas serem implantadas na mais tenra idade. Exatamente. Até eu defendo no livro que a questão da inteligência emocional, o desenvolvimento da inteligência emocional deveria ser ensinado desde muito cedo. A gente vê hoje as escolas extremamente, algumas, né? Está até começando a mudar. Em Porto Alegre a gente já tem um projeto até da fundação do Stephen Covey, uma fundação americana, chamado Líder em Mim, que algumas escolas estão implantando, que é a autorresponsabilidade, o fato de pensar no outro, de fazer a empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas são pouquíssimas escolas que ainda têm esse olhar. As escolas ainda estão muito conteudistas, focadas em uma carga muito grande de matemática, história, geografia, português, esquecendo e deixando de lado a questão de dialogar valores, educação financeira, inclusive. Quantos, Ralph, adultos a gente conhece hoje, pessoas que se atolam em dívidas, que comprometem seus... A menor noção de administração. Que não tem, e que isso poderia ser ensinado lá na escola, né? Aliás, por que não fazer a matemática aplicada, né? Olha, transformar a matemática em educação financeira. Quando garoto, uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, passeio, visitar amigos lá e tal, eu vi uma coisa impressionante. Crianças, 3, 4 anos, 4 a 5 anos, recebendo um dinheiro para fazer compra em supermercado. Mas com um monitor, explicando, olha, esse produto é igual, você tem que pagar menos por isso. Ou seja, incutir a ideia de que o dinheiro tem muito valor, ele tem que ser respeitado, tem que ser administrado e tal, e vai por aí. Exatamente. Deu no que deu. E nós damos no que demos, não tem jeito. Exatamente. Eu tenho um filho de 14 anos, eu sempre tive esse olhar, assim, colocar ele em escolas que privilegiassem isso. Hoje ele está numa escola que, por exemplo, fizeram uma viagem para Minas Gerais, conhecer o interior de Minas com foco em história. Então, passa por uma vivência lá, eles tiveram essa experiência de como utilizar o dinheiro, como se relacionar, dividir o quarto, nessa questão social, socializar. Porque isso precisa ser feito quando são crianças, né? Porque para não crescerem adultos... infelizmente viciados em outras alheios ao próximo, que é pior, né? Alheios ao próximo, né? Sem a capacidade de fazer empatia com pessoas à sua volta. Escuta, me fala uma coisa. Nós já estamos encerrando, infelizmente. Não acredito. É uma pena mesmo. Eu digo isso em nome deles, né, principalmente, porque você está brilhantando o espaço. Obrigada. Alguma peraltice no forno ou não? Vai ter outro livro aí? Porque esse aqui... com certeza vai ser um sucesso. Vai, e tem outro já estou pensando, eu já estou, eu digo assim, vivendo o segundo livro. Eu acho que o escritor, né, o profissional que se propõe a colocar sua vida no papel, ali ele está contando a sua história, sua vida, e quem sabe até um outro olhar em relação ao que pode acontecer e de que forma que ele pode também contribuir no mundo, para um mundo melhor. Mas porque tudo bem que PNL tem uma vastidão de técnicas que você possa introduzir. Também, em cima de PNL, alguma coisa nova que você está criando? Como é que funciona? Ralph, bom, como... Porque você não esgotou o assunto PNL aqui. Não, tem muito assunto e nós ficaríamos aqui muito mais tempo discutindo a programação neurolinguística. Seguramente. O que, bom, você e os Speakinautas, eles podem perceber que o meu sotaque é gaúcho, obviamente. Não, ninguém percebeu. Mas bate. Eu nem percebi, imagina. Eu estou aqui hoje em São Paulo. Mês que vem, novembro, dia 29, tem lançamento do livro em Lisboa, na livraria Ler Devagar. Poxa, então olha, você sabe que o nosso programa, ele recebe inclusão num site chamado www.com, que está justamente situado em Lisboa, e que a partir de Lisboa, todo o universo lusófono nos vê e seguramente
nos verá. Então, que dia que é que maravilha. você vai estar em Portugal? 29 de novembro. 29 de novembro. Fantástico. Então, mês que vem, finalzinho do mês que vem, na Ler Devagar, em Lisboa. Mas pode ler rápido também. E pode ler rápido, Pode. ler devagar, como você gostar. Ao gosto do freguês. Ao gosto do freguês. Fica a critério do freguês. E em 2019, em breve vai estar no site também, a gente vai ter uma turnê pelo Brasil, Florianópolis, Curitiba, Salvador. Então, girando o Brasil aí para levar bacana. a PNL Nossa, que legal. para os 4 cantos do Brasil. O Grinder, como que é? Grinder, John Grinder Grinder. e Richard Bandler. Sabe da tua existência aqui, de todo esse trabalho que você está fazendo? Sabe. Inclusive, agora em junho, eu tive com ele em Portugal, eu fiz a minha formação com o John Grinder. E eu hoje sou uma das poucas mulheres no Brasil que tem a formação com os dois. Né? Para nossa sorte. O John Grinder e Richard Bandler. Menina, você é um encanto. Obrigada. E seguramente muito eficiente. E nós todos desejamos que você tenha muito sucesso, não só com o livro, que seguramente terá, mas também na tua profissão que você abraçou e seguramente vai disseminar muitas coisas boas nessas almas perdidas por aí. E as achadas também. E as achadas também. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Muito obrigada, Ralph. Amém. Né? Que o cara lá em cima ouça tuas palavras não, e que a gente não é questão das minhas palavras, é que você merece, seguramente. Obrigada. E lendo o teu livro, a gente sente a saga que você teve que percorrer para chegar até aqui, todos os perrengues, como a gente fala aqui em São Paulo, que você teve que ultrapassar. Isso nos dá mostra de uma cepa muito forte que você foi feita e que seguramente você vai proliferar isso. Muito obrigada. Muitas felicidades para você, de todo o nosso coração. Obrigada. Pessoal, agradecendo como de hábito Luciana, Verão, Márcio, essa gangue toda da equipe técnica que nos coloca aí nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, site www.com, que nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono, e ao ilustre mestre Ricardo Mitucci, que tem também um programa semelhante ao nosso. O desgraçadinho é meu concorrente. Ah, mas ele é bom, seguramente né? o melhor. O programa chama-se Epígrafes. Epígrafes. É isso, Ricardo? Epígrafes, no YouTube. Assistam. Olha, o cara é genial, muito bom. Só não deixe de assistir o Livros em Revista, por gentileza. Que o cara é encantador também. Eu não sou, já passei do tempo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.